18 de fevereiro de 2019, 9h52 da manhã. Episódio 10 de Sentia Show, Shine Sentias at the End of a Noble Prayer. Brilhe Sentias ao final da prece nobre, aparentemente. Teoricamente o episódio que vai encerrar a primeira temporada de Sentia Show. A gente vem aí numa caminhada acompanhando a história das Sentias, né, da Shoko, da Shoko e da Saori também, e da Kyoko, né, nesse arco da Ares, história entre irmãs, a história da Saori se desenvolvendo, com vários elementos da série clássica da Guerra Galáctica, das 12 Casas, etc. A história tem se desenvolvido de uma maneira bastante... num ritmo muito acima do que eu esperava e do que eu acho que seria interessante para desenvolver melhor a história que eles queriam contar. Os eventos são bem interessantes, tirando as 12 Casas, que é trágico, tanto no mangá quanto no anime, mas fora as 12 Casas, todo o resto é muito interessante, os elementos, narrativamente falando, que os adaptadores escolheram fazer. Então a história é bem contada direitinho, focado na Shoko. Só poderia ser bem melhor desenvolvido com mais episódios, inclusive, para se aprofundar e desenvolver melhor as escolhas boas que eles fizeram. Então vamos pro último episódio de Sentia Show, ver o que nos espera. Bora lá. Olha que legal, bonito, que da hora. Olha só, explicando como voltou. Olha só. O que está acontecendo, mano? A maçã voltou, né, meu? Que? Enviou a Shoko? Que? Olha só. Let it go, let it go. Cabeça de Saori, velho. Dá-lhe meteoros. As mulheres chegaram, tudo. Ó, Shoko, mano. Que legal. Os golpes, muito tragédia. Já tentou, moleque? Eita. Tá movendo o bagulho. Ó, a Yori, mano. Ué, o Miro não tinha salvado, né? Ah, tá. Salvou de novo. Essa armadura tá bonita. Agora sim. Boa, Yori. Que legal. Agora sim, mano. Que foda. Pô, que da hora. Tá feia. Rolou, velho. Nossa, mano. E aí, mano? Oxi. Que? Por que ela não caiu lá de cima? Ai, meu Deus do céu. Que legal. Que da hora. Que da hora. Nossa, um cometa. Ô, louco, velho. Nossa, que legal, mano. Que da hora. Que da hora, mano. Aí sim, Saurão. Puta, tá acabando o episódio. Que tragédia. Cuidado, o Miro, ele é safado. Olha. Música da hora. Saori. Nossa. Nossa, Saori é muito bonita, velho. Boa, Saori. Nossa, Saori tá linda. A Shoko tá horrorosa. O quê? Vai tirar a armadura? Não acredito. Nossa, tá bonito demais. Que legal. Isso é foda demais. Que foda. Nossa, que imagem bonita. De vestidinho. Caralho, que foda. Já tinha tirado, mano. Tá. Caraca, mano. Nossa. Que legal, velho. Nossa, mano. Que da hora. Que isso, velho? Caraca, que da hora, velho. Olha o cometa, velho. Agora sim, mano. Nossa, que mal feito. Como assim? Acabou o mangá, velho. Caraca, que foda. Tá lindo. Essas inútil. As meninas já fizeram parte dela, mano. Nossa. 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 Qual é, Miro? Nossa. Mal feito. Deu nem graça. Poder barão. Que da hora. Ó, o Mu. Sai daí, Mu. Acabou. Que bonitinho. Não. Que fofo. Que bonitinho. Mayurão da massa. Tio. Que bacana. O Ares. Que isso? Nossa senhora, que foda. Foda. Nossa, que do caralho, velho. Agora ficou boa a porra do negócio, velho. Putz, mano. Terminou a primeira temporada de Sentia Show. O episódio acabou agora. O que dizer? Muito bom episódio, cara. Excelente episódio. Tecnicamente muito ruim. Quer dizer, não tem o que falar. Muitos quadros feios. Tem quadro, inclusive, que a Saori tá linda. Achou que tá horrível. Mas é o tipo de coisa que a gente sabe que tá naquele processo, né, meio capenga do anime. Provavelmente vai ser melhorado nos Blu-rays, se sair alguma coisa assim. Então, tecnicamente, não foi um episódio muito bom, né? Mas ele foi muito legal. Ele adaptou totalmente, mudou realmente muita coisa que tem no mangá. No mangá é bem diferente o que acontece, mas eu acho que foi pra melhor. Eu acho que o anime ele fez um encerramento desse primeiro arco muito melhor que o mangá, inclusive. E eu gostei muito das escolhas que o anime fez, muito mesmo, muito bacana.
Pensando nesse episódio, é muito interessante como você tem a luta dos Dourados e da Shoko. E as duas coisas encerram, e eu acho muito legal. Por quê? Porque, primeiro, a luta dos Dourados tem toda a coisa do Aioria e do Miro relembrando das 12 casas e meio que entendendo, compreendendo os ensinamentos que os Cavaleiros de Bronze deram pra eles. Puta coisa legal, é exatamente aquilo que eu queria que Sentia Show fizesse, que era utilizar esse fanservice, essa história que a gente já conhece, a favor da história. Que é tudo que não fez no episódio dos 12 Casas, né? Ou seja, os eventos que aconteceram influenciar, né? E as 12 Casas aqui influenciam, como no mangá, não me lembro, inclusive, se acaba influenciando. E acho muito interessante como há um contraponto muito óbvio, em que os Cavaleiros de Ouro ali, eles estão lutando com o ensinamento dos Cavaleiros de Bronze, ou seja, confiar que o seu amigo vai conseguir fazer o que ele faz, em contrapartida as Sentias, que as Sentias é justamente o contrário. Elas se unem para fazer a vitória delas contra a Ares, né? É claro que você pode debater, porra, elas são só Sentias, será que elas conseguiriam fazer aquilo? Enfim, Cavaleiros do Zodíaco tá cheio dessas cenas, então não me incomoda nem um pouco, porque é muito bonito a ideia de que elas se unem num grande poder pra desestabilizar a Ares. E cara, a cena, quando elas percebem, né? Ela percebe que é tudo um plano, né? Essa coisa de alimentar, etc. Que o embate tá fazendo isso. E a Shoko decide andar até a Ares tirando a armadura. Isso é foda. Isso é muito legal. Várias cenas de Cavaleiros do Zodíaco você tem gente tirando a armadura. O Shiryu adora fazer isso da hora, né? Até perde um pouco a graça quando ele faz, né? Mas a gente lembra, por exemplo, no Prólogo do Céu, quando o Seiya luta, né? Pelado, ele é Saori contra Deus, tem toda aquela definição do humano contra o divino, né? E eu senti um pouco dessa vibe do tipo, eu não vou usar a minha armadura e eu, como minha irmã, vou te salvar. E aí ela faz aquele exorcismo maravilhoso na Ares. E eu achei foda porque ela decide: eu vou exorcizar, vou pegar a Ares em mim e eu vou destruir essa porcaria. E ela faz isso, e quando entra nela, ela segura a cobra com asa e ela se junta com a Saori. Achei uma cena muito legal de ser feita, muito bonita, muito significativa, né? E aí adorei também que a Saori sela, né? Finalmente a Ares de volta pra maçã e manda pro espaço. E do lado do Saga, né? A gente vê que ele é vencido ali pelo Aioria. E eu acho legal também, de novo, o que eu senti falta no último episódio, e até sinto falta um pouco do mangá, essa coisa, o Aioria tá lutando contra o Saga, o Saga, né? A corporificação do mal do Saga, que é quem matou o irmão dele, né? E sentia falta de ser abordado, sentia falta de ser um motor pra ele, e nesse episódio foi um motor. De novo, você pega um elemento que a gente conhece e traz a favor da história, né? Tá na cara dele, então achei legal esse desenvolvimento dentro daquela batalha. Achei legal também a Saori lá presa, ela lembrando do que o Afrodite fala pra ela no anime. Porra, achei isso muito bacana. Então você consegue conectar vários pontos e meio que, né, fazer um fechamento bom. Então o episódio se encerra com o problema se resolvendo, né? O templo sendo destruído pelo Miro e pelo Aioria, a Ares sendo selada pelas Sentias. Perfeito. É claro que a parte das Sentias, né, você vê uma união delas em torno de Athena. Tirando a Shoko, todas as outras você apenas aceita pela cena de que elas se adoram, de que elas são um grupo, né? Muito embora não tenha ali muita coisa... É mais o dever delas estarem em torno de Athena, como Sentias elas são. Mas seria muito melhor se você tivesse um conhecimento maior sobre elas, né? Mas eu acho que do ponto de vista do anime, da forma como foi feito, não ficou tão ruim assim, né? Mesmo que se elas nunca tivessem se conhecido, naquelas cenas o dever delas de proteger a Athena as faria como um grupo, como fez, né? Então, excelente episódio, encerra muito bem a temporada. É claro que agora, pensando na temporada inteira, o anime de Sentia Show, ele tem 10 episódios e ele é uma adaptação do mangá muito bem feita. Em termos de escolhas que eles fazem de adaptação, todos os eventos que acontecem e toda a história que é conectada, a narrativa desde o primeiro episódio ao último, essa história da Shoko, da Kyoko e da Saori é muito bem feita. No sentido
é muito bem adaptada, no sentido de escolher as mudanças que vão ser feitas, os focos que vão ser dados, os eventos que vão acontecer. A temporada ela poderia se estender mais. O problema pra mim é só esse, na verdade. É que todas as escolhas que eles fazem são boas, menos uma que eu vou falar um pouco depois, mas todas elas, do primeiro ao último episódio, todas as escolhas, as mudanças, as alterações que elas fazem, pra mim é muito bem feito, só que todas elas têm o mesmo problema, ela não se aprofunda, né? Principalmente no primeiro arco, dos 5 primeiros episódios. Os 5 primeiros episódios é que poderiam durar 10 e você se aprofundar um pouco mais em alguns elementos, algumas escolhas que o anime fez, pra que nos 5 últimos, que aí você tá invadindo o tempo, e tudo bem ser corrido, porque é uma corrida contra o tempo, então faz sentido ser corrido, mas que nesse último arco, embora seja muito legal, faz falta um pouco do desenvolvimento maior da Kyoko no começo, né, no momento dela civil, por exemplo, naqueles primeiros episódios, no primeiro episódio na verdade, que logo no primeiro ela já vira Ares, né, a Shoko, o próprio as outras Sentias, embora eu acho que não precise ter abordado muito profundamente a Mia, a Elda, a Katia, poderia ter dado alguma coisa, né, ter dado pontas maiores pra elas, pra gente entender sua relação com a Saori principalmente, não com a Shoko, porque a Shoko é um outro Paranauê, mas com a Saori principalmente, ou com a Athena, no caso da Elda e etc, né? Então, eu acho que a adaptação ela é muito bem feita, o ritmo dos episódios, infelizmente, é corrido e não ajuda no desenvolvimento pleno do que eu acho que poderia ficar o anime, né? E não é só o ritmo dos episódios, a quantidade deles também. Talvez se fosse uma quantidade um pouquinho maior, você conseguiria se aprofundar um pouco melhor nos primeiros episódios e deixar de ter essa impressão de que foi muito corrido. Adorei que a participação dos Dourados foi bem abaixo das Sentias, né? As Sentias brilham de fato a Shoko brilha de fato no episódio, essa a gente achou, então adorei. A Shoko é um personagem que sai da primeira temporada muito maior do que ela é no mangá, muito mais legal, muito mais carismática. Cara, esse final dela andando sem armadura foi de pijaminha, foi genial. A Shoko é uma personagem maravilhosa. A Saori também é muito legal em Saint Show, tanto no mangá como no anime. Eu adorei de que eles diminuíram os Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro cumpriram um papel bem específico, que era cuidar do Saga e cuidar do bagulho. O que eu acho legal, porque faz sentido que o Saga seja a missão dos Cavaleiros de Ouro, já que ele causou toda aquela trama. Poderia ter introduzido um pouco mais desse rancor, vamos dizer assim, dos Cavaleiros de Ouro contra o Saga, que o Ayoria meio que representou isso um pouquinho ali, né? Mas eu gostei que eles ficaram mais nessa parte afastada e que foi algo satélite ao grande problema da Ares, assim, vamos dizer. E que o Moon não apareceu tanto, ele apareceu só pra cuidar, como ele sempre faz, né? E no Santuário foi bem... o fanservice não tirou o foco que era o principal, que era a Shoko e a Sentias, né? Então, a primeira temporada foi muito boa. A única reclamação que eu tenho da primeira temporada é a mesma reclamação que eu tenho do mangá. As 12 Casas, ela é trágica, ela é terrível, ela é mal feita, ela é triste, mas é igual o mangá. Então, eu achei curioso porque o anime se permitiu adaptar e introduzir algumas coisas muito interessantes que não tem no mangá, que eu gosto, inclusive, que eu senti falta, e vou sentir falta agora quando eu vou ler o mangá de volta. Mas não se atreveu a mexer nessa mecânica de narrar as 12 casas, que fica muito falho, infelizmente. Fica falho no mangá, e no anime também fica muito falho, infelizmente. Mas tirando isso, eu acho que é uma primeira temporada muito positiva, muito boa, inclusive. Tecnicamente ela é muito aquém do que a gente esperou, muito abaixo de qualquer desenho, na verdade. Claramente problemas de produção você consegue ver tranquilamente. Então tecnicamente não é um bom anime, não é uma boa animação de Saint Seiya, mas dentro das animações de Saint Seiya ela não chega a ser, ela tá mais ou menos no nível de Soul of Gold pra mim, na verdade, pra ser bem honesto. Ela tem o mesmo nível de oscilação de Soul of Gold. O problema é que o bonito de Saint Show, ele é milhões de vezes mais bonito que Soul of Gold ou qualquer outro desenho, né? Então, os pontos bonitos de Saint Show são, assim, são níveis altíssimos, de prólogo do céu, assim, de traço, de colorização. A colorização das armaduras de ouro vamos dizer assim, é um marco de Saint Seiya, porque acho que eu nunca vi as armaduras de ouro tão bonitas
Então, espero que eles continuem pra sempre, porque aí ficaram incríveis. Eu adorei isso, achei muito legal mesmo. Mas tecnicamente a gente vê que tanto a parte de traço oscilar e principalmente da animação das batalhas, né, que foi quem acompanhou a gente nos 10 episódios, bem abaixo mesmo. Nível de Soul of Gold de novo, que também eram batalhas pouquíssimo inspiradas, vamos dizer assim. E aqui também as batalhas não eram muito boas, os golpes não eram bacanas, elas vestindo armaduras não eram coisas bacanas também. Então o anime de Saint achou, ele é muito legal na história. A história do anime ele é muito bem escrita, muito bem adaptada, né? No mangá, eu até dei uma olhada pra ver como é que se aconteciam as coisas, né? E no mangá não há um encerramento, vamos dizer assim, né? O mangá ele continua. Ele não tem um marco como o anime teve de, olha, selou a Ares, destruiu o templo, o Saga foi vencido, paz no mundo. A última cena muito bonita da Mayura dizendo que confia nas Sentias, né, nas donzelas e tal, e elas aparecendo com a Saori. Então é como se fosse o encerramento de uma saga, vamos dizer assim, né? Que é muito legal. E no mangá não tem isso, ele é contínuo e não para nunca, vamos dizer assim. Ele tá até agora ainda nessa coisa da Ares, né? Então eu gostei do ponto de vista narrativo de uma temporada fechada. A história contada é muito bem feita, né? Das irmãs, da Saori, do templo da Ares, da ameaça da Ares. Então a adaptação, a história que eles quiseram contar é muito bem feita, muito bem conectadinha, vários pontos, né? Só que falta o que eu disse, faltou aprofundar melhor em todos esses pontos para tornar a temporada ainda mais épica, como poderia, né? A própria questão do fantasma lá, do Rigel, né, que no fundinho ele desaparece finalmente porque a Kyoko foi salva e tal. São escolhas que você vê no desenho que fazem sentido, só que teria sido muito melhor se o Rigel tivesse alguma coisinha a mais, tivesse um pouquinho a mais, né, dessa interação dele, assim, tal. Como várias outras coisas do anime. A própria Erda, não acho que deveria aparecer do Máscara da Morte, ainda bem que não apareceu por enquanto, mas poderia ter. Por que a Athena é importante pra Erda? Porque afinal de contas no final ela toda se une, né? Então falta um pouco disso, de se aprofundar, né, um pouco mais. Mas as escolhas dos eventos e a concatenação, né, a cadeia de eventos que a temporada faz do primeiro episódio e do 10º episódio são escolhas muito bem feitas, uma adaptação muito bem feita do mangá. Só falta esse aprofundamento mesmo, que infelizmente eles não fizeram. E terminando do jeito que termina, você entende por que não fizeram também, né? Se eles quiseram levar do primeiro episódio ao 10º episódio pra terminar assim, não teria como se aprofundar mesmo, porque acontece muita coisa lá no começo, que não teria como tirar. E se não vai tirar, tem que manter, e se vai manter, vai ficar corrido. E foi o que aconteceu, acabou ficando corrido. Minha preferência talvez pudesse ter feito o primeiro arco, né? Aquele primeiro arco mesmo, antes de começar as 12 casas, por exemplo, a Guerra Galáctica, aquela coisa bem no comecinho mesmo, talvez pudesse ocupar os 10 episódios e você teria ali um aprofundamento maior, né? Nessa treta toda. E depois deixaria de segunda temporada mais 10 episódios para a gente ver o templo da Ares, toda essa coisa, e você conseguiria se aprofundar um pouco mais. Então, mas com os mesmos eventos você teriam 2 temporadas muito boas, né? Termina o episódio ali com uma cena pós-crédito que a gente vê o visual do Ares, que é muito legal. Eu adoro que o capacete dele, cara, é o capacete do Grande Mestre Vermelho, muito foda. O visual tá legal e ele pega a maçã dourada e a gente sabe que, quer dizer, não sei se vai ter o segundo, esperamos que tenha a segunda temporada, mas a gente sabe que ele vai voltar e a Ares provavelmente vai voltar também, porque a gente sabe no mangá que a história continua com essa coisa do Ares, do Saga, etc, que é super confuso no mangá. Aliás, uma coisa muito boa do anime é isso, tem coisa que é muito aberta, né, meio confusa, muito no ar, assim, do mangá, que é ok, mas que o anime, não, é assim, assim, assado e não tem essa de deixar nada aberto. Que eu acho que é bem o estilo de Cavaleiros do Zodíaco, né, o clássico sempre foi assim, o anime também era sempre assim, não deixava pouca dubiedade, vamos dizer assim. Eu gosto, enquanto narrativa eu gosto, porque principalmente para animação da forma como eles quiseram fazer, né, ou seja, com pouco orçamento, não exatamente com muito, né, vigor técnico, vamos dizer assim, talvez trabalhar com dubiedade seria um pouco muito confuso
E eu acho que foi uma boa escolha o anime ter feito de não, vamos esclarecer bem as coisas, o Rig eu gosto da menina, o Saga não é o Saga, na verdade o Ares é totalmente diferente, pra deixar não deixar acontecer um pouco da confusão que o mangá se utiliza, né? Não sei na verdade nem se o mangá quer fazer isso ou se é a Temaki que de repente não consegue transpor muito bem a mensagem que ela quer passar. Pode ser uma escolha dela de fazer algo mais dúbio, também é válido, pode ser dúbio se o autor quiser. Mas eu acho que enquanto proposta de ser mais direto, o anime ele conta uma história melhor por enquanto do que o mangá, o que é incrível, porque as pessoas vão querer matar, mas eu acho que esse arco, os eventos do anime faz mais sentido, é uma história mais redondinha no anime do que é no mangá. No mangá ele tem muito mais coisas, é muito mais lindo, porque é desenhado, tem muito mais diálogo, etc. Mas eu acho que ele é um pouco confuso, na verdade, assim, né? Ele continua um pouco confuso, principalmente depois das 12 casas. Eu acho que a Bitmap começa a ter muita coisa acontecendo e não necessariamente fazer muito... Não é muito redondinho, como no começo era, cremoso, como eu digo, né? Mas é isso, primeira temporada de Saint achou terminada. Valeu a pena acordar cedo todas as segundas-feiras que eu acordei. Tecnicamente é bem abaixo mesmo, Saint Show merecia uma produção melhor. Em termos de merecimento, é assim, claro, a gente gosta, então a gente acha que merece. Claramente não tem tração de vendas, não tem tração de público para justificar isso do ponto de vista da Toei. Isso é uma decisão deles. Mas no nosso coração a gente acha que merecia, muito embora os bons momentos e os bonitos momentos de Saint Show sejam maravilhosos. Então é isso, temporada 1 se encerrando. Vai ter podcast Saint Show com a Nicole para comentar o último episódio, o derradeiro último episódio. Vamos fazer ainda outra live dando nota, aquela coisa que a gente fazia na Alma de Ouro. E conversar um pouco mais, e claro, vai chegar um dia que a gente vai rever os episódios no canal, vamos comentar, vamos falar diferença entre mangá e anime. Muita coisa ainda vai acontecer pra frente, mas por enquanto a primeira temporada se encerrou e vamos ver quando voltará. Espero que volte, porque eu quero muito ver como que o anime vai adaptar essa pós-parte, a parte do Ares, que é muito legal também, porque tem coisas, tem a Artemis, tem o Templo da Lua. E eu acho que vai se aprofundar, porque vai trazer um pouco mais da Erda. Eu acho que essa primeira temporada abre uma possibilidade imensa, né? A primeira temporada foi totalmente choco e as próximas podem focar um pouco mais nas outras gurias, né? Que realmente saem da primeira temporada faltando. Faltou a Mi, faltou a Katia, faltou todo mundo. Só a Choco que sobrou, mas a Choco foi boa. Então é isso. Comentem o que vocês acharam do último episódio, da temporada como um todo. E seguimos, certo? Então, dá-lhe Saint Show.